Você já ouviu falar sobre o umbral? Esse é um dos temas mais misteriosos e ao mesmo tempo mais temidos dentro da espiritualidade. Para muitos, o umbral é visto como um lugar de sofrimento, repleto de espíritos em dor, gritos e sombras. Para outros, é apenas uma metáfora. Mas a verdade que poucos têm coragem de encarar é que o umbral existe e milhões de almas passam por ele após o desencarne. O que realmente acontece nesse lugar sombrio? Como é a experiência da alma que chega até lá? E acima de tudo, será que você corre o risco de ir para o umbral depois da morte? Hoje no canal Despertar Espiritual, nós vamos mergulhar profundamente nesse mistério, revelando segredos que podem transformar para sempre a forma como você encara a sua vida e sua espiritualidade. Antes de seguir, eu já te faço um convite importante. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Tem uma razão para você estar ouvindo essas palavras agora. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like, porque esse vídeo pode ser exatamente o despertar que você estava esperando. Aqui, nós falamos de espiritualidade de forma direta, clara e profunda, sem medo de tocar em assuntos que muitos preferem evitar. Se você sente que não está aqui à toa, vem comigo até o fim, porque eu te garanto, esse conteúdo vai mexer com a sua alma. O umbral é descrito por muitos espíritos como uma espécie de zona de transição, um lugar intermediário entre a Terra e as dimensões superiores. Imagine um espaço vibracional que não é físico como o mundo que conhecemos, mas também não é iluminado como as esferas de paz. É um local denso, pesado, formado pelas energias desequilibradas que os próprios seres humanos emanam durante a vida. Raiva, ódio, apego, vício, mágoa, egoísmo, todas essas energias criam um campo coletivo de vibração que dá origem ao umbral. Em outras palavras, o umbral é uma criação humana, sustentada pelas sombras emocionais da própria humanidade. Mas como é chegar lá? Relatos espirituais descrevem a chegada ao umbral como um mergulho em uma noite sem fim. A alma recém-desencarnada, ainda confusa pela separação do corpo, desperta em um ambiente escuro, muitas vezes enevoado, com sons perturbadores ao redor. Alguns relatam ouvir gritos, choros, lamentos intermináveis. Outros falam de figuras sombrias vagando sem rumo, como multidões de pessoas perdidas em um labirinto. Há também regiões do umbral que lembram verdadeiros pântanos energéticos, com terrenos lamacentos, céu cinzento e uma atmosfera de opressão constante. E aqui está uma das verdades mais impactantes. Ninguém é jogado no umbral à toa. Cada alma vai exatamente para o lugar que vibra em sintonia com o que carregou dentro de si durante a vida. Se alguém viveu alimentando rancor, egoísmo e vícios, naturalmente sua vibração o atrairá para regiões mais densas. Não é castigo, não é punição de Deus. É simplesmente a lei da sintonia. Nós somos atraídos para ambientes compatíveis com o que emitimos. Agora, talvez você esteja se perguntando: e quanto tempo a alma fica no umbral? Essa é uma pergunta complexa, porque o tempo no plano espiritual não é igual ao nosso. Para algumas almas a estadia pode parecer curta, apenas alguns dias ou meses. Para outras, pode durar anos, décadas, até séculos, dependendo da resistência interna que a alma oferece ao processo de despertar. Muitas vezes, espíritos permanecem presos ao umbral porque não aceitam que morreram, porque estão apegados ao mundo material ou porque simplesmente se recusam a perdoar e a se libertar de suas dores. E é aqui que entra um detalhe fundamental. Mesmo no umbral, a misericórdia divina nunca abandona ninguém. Espíritos de luz, socorristas espirituais, equipes de resgate, estão constantemente entrando nessas regiões sombrias para buscar aqueles que já estão prontos para serem ajudados. Esses resgates são descritos como verdadeiras operações de amor, em que grupos de trabalhadores espirituais se aventuram em áreas escuras, iluminando o ambiente com sua energia, chamando pelas almas sofredoras e conduzindo-as para colônias espirituais de recuperação. Mas não se engane, nem todas as almas querem sair. Muitas se agarram ao sofrimento porque ainda estão presas ao ódio, ao vício ou à revolta. É como alguém que se afoga em um rio e, em vez de segurar a mão de quem oferece ajuda, prefere continuar debatendo-se na água. O umbral, portanto, não é apenas um lugar de sofrimento, mas também um espelho. Ele mostra para a alma aquilo que ela mesma construiu durante a vida. Você já sentiu arrepios sem motivo, ambientes pesados, ou até sonhos perturbadores com lugares escuros e cheios de gente sofrendo? Esses podem ser reflexos de experiências espirituais ligadas ao umbral. Muitas vezes, pessoas sensíveis conseguem captar fragmentos desse plano, seja em sonhos
ou em momentos de desdobramento espiritual. Esses sinais não devem ser ignorados, porque podem ser chamados da sua própria espiritualidade, te alertando sobre a necessidade de vigiar mais seus pensamentos, emoções e atitudes. E aqui eu preciso te convidar. Se esse conteúdo já está abrindo sua mente, então você precisa assistir depois. Ao nosso vídeo Você está preparado para desencarnar com serenidade e paz. Nele, eu mostro como se preparar para não ser atraído para regiões densas como o umbral, e sim para planos de luz e serenidade. O link está na descrição e também nos cards aqui em cima. Esse é um conteúdo que complementa diretamente o que estamos falando hoje. Mas vamos continuar. O umbral não é um lugar homogêneo igual para todos. Ele possui diferentes regiões, que variam de acordo com a densidade energética. Existem áreas mais leves, onde as almas estão apenas confusas, vagando sem entender o que aconteceu. Essas regiões lembram cidades abandonadas, com ruas vazias e uma atmosfera de melancolia. E existem áreas muito mais densas, verdadeiros vales de sofrimento, onde espíritos se agrupam em manifestações coletivas de dor, violência e vício. Nessas áreas, a sensação é de pesadelo constante, e a alma sente como se estivesse aprisionada em sua própria sombra. Um dos aspectos mais impressionantes do umbral é a forma como ele reflete as criações mentais. Espíritos que carregam lembranças fichas ou obsessões podem projetar essas imagens no ambiente, criando verdadeiras paisagens de tormento. É como se cada mente alimentasse o cenário ao redor. Por isso, algumas regiões do umbral são descritas como cavernas, outras como desertos, outras ainda como cidades em ruínas. Cada alma, com sua vibração e imaginação, ajuda a compor esse quadro coletivo de sombras. E aqui está um ponto fundamental: ninguém está condenado para sempre ao umbral. Por mais dolorosa que seja a experiência, ela sempre tem um propósito educativo. É como se fosse uma escola dura, mas necessária, para aqueles que ainda não despertaram para valores mais elevados. Muitas almas, depois de viverem essa fase de sofrimento, finalmente se abrem para o arrependimento, para a oração sincera, para o desejo de mudança. E é nesse momento que os socorristas espirituais conseguem agir com mais eficácia. Agora eu quero falar de algo que poucos dizem. Existem pessoas vivas que já visitaram o umbral em experiências de quase morte ou durante projeções espirituais conscientes. Esses relatos são surpreendentes e muito parecidos entre si. Eles descrevem a sensação de frio intenso, de escuridão sufocante, de ouvir gritos e murmúrios. Alguns relatam até serem puxados por forças invisíveis, enquanto outros dizem ter sido resgatados por seres luminosos em meio à escuridão. Esses relatos reforçam a ideia de que o umbral é real e que funciona como um reflexo da consciência humana. Mas como evitar o umbral? Essa é a pergunta que todos fazem, e a resposta é simples, mas não fácil. Vivendo com consciência. Cada pensamento, cada emoção, cada atitude que você cultiva em vida se transforma em energia. Se você vive alimentando o ódio, o orgulho, o egoísmo, naturalmente estará criando uma sintonia com regiões densas. Mas se você busca cultivar amor, compaixão, gratidão e equilíbrio, sua alma será atraída para regiões de luz após a morte. É a lei da sintonia, simples e implacável. Por isso, nunca subestime a força dos seus pensamentos. Vigiar sua mente é tão importante quanto vigiar suas ações. E não se trata de viver com medo, mas de viver com consciência, entendendo que cada dia é uma oportunidade de plantar sementes espirituais que vão florescer no futuro. Para finalizer, eu quero que você leve essa mensagem com você: o umbral não é o fim, é apenas uma fase. Ele não existe para punir, mas para ensinar. E cada alma, cedo ou tarde, encontrará o caminho de volta à luz. Mas quanto mais cedo você despertar, quanto mais consciente você se tornar, menor será a necessidade de passar por experiências dolorosas. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva agora no canal Despertar Espiritual. Deixe o seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E não se esqueça, depois desse vídeo, assista ao nosso conteúdo complementar. Você está preparado para desencarnar com serenidade e paz? Porque lá eu mostro como a preparação em vida é a chave para garantir uma transição de paz, sem precisar enfrentar regiões de sofrimento como o umbral. Você não está sozinho nessa jornada. O mundo espiritual te observa, te acompanha e te ampara em cada passo. Viva com consciência, com amor e com fé, porque a luz ele sempre prevalece sobre as sombras.